Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho, segundo João, capítulo 5, verso 17. Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 17. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O tema da nossa reflexão é trabalhando no reino de Deus com zelo e gratidão. Trabalhando no reino de Deus com zelo e gratidão. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Que tu possas falar conosco, usando-me, usando a minha boca, fazendo da mesma a tua boca. Ó Deus, que tu possas, em o nome de Jesus, usar-me para edificação dos teus servos e das tuas servas. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Trabalhando no reino de Deus com zelo e gratidão. É certo, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos falando do trabalho mais glorioso que alguém pode desempenhar na terra. O trabalho no reino de Deus. O verso 17 do capítulo 5 do Evangelho segundo João, como vocês podem perceber, ensina que Deus trabalha ininterruptamente por meio de Jesus na construção de seu reino. Portanto, para trabalharmos com zelo e gratidão no reino de Deus, nós temos que seguir os passos de trabalho no reino de Deus de Jesus. Jesus é o padrão. Jesus é a referência. Jesus é o exemplo. E o texto do Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 17, nos ensina algumas coisas acerca de como Jesus trabalhou no reino de Deus aqui na terra, visando a construção deste reino. E eu desejo que você venha, a partir de então, a prestar atenção nestas coisas relacionadas ao que Jesus fez aqui na terra, em prol do reino de Deus. E a primeira coisa que este texto nos ensina, para trabalharmos na construção do reino de Deus, com zelo e gratidão, é que devemos estar geograficamente onde os que clamam sem rodeios por misericórdia física ou espiritual estão. Se nós desejamos trabalhar em prol da construção do reino de Deus aqui, com zelo e gratidão, nós devemos, em primeiro lugar, estar onde os que clamam por misericórdia estão. É o que ensina os versos de 1 a 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo João. Já que o verso 1
destaca que uma das festas, das 3 festas mais importantes ou especiais que os judeus celebravam, estava acontecendo. Não se sabe com exatidão qual das 3 festas, se a Páscoa, o Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Contudo, é certo que Jesus foi à cidade de Jerusalém, primeiramente por conta da festa. O curioso e interessante é que Jesus, ao chegar em Jerusalém, considerando que a cidade tinha 12 portas, opta por entrar na mesma pela porta das ovelhas, onde ficava o tanque de Betesda, o endereço dos enfermos, o endereço dos cegos, o endereço dos mancos, em síntese, o endereço dos doentes, gente que clamava por misericórdia, é o que diz o verso 2. Betesda significa casa da misericórdia divina. Jesus estava onde os que clamavam por misericórdia sem rodeios estavam. Trazendo para a nossa realidade, se nós desejamos construir o reino de Deus neste mundo com zelo e gratidão, nós precisamos estar onde os que clamam por misericórdia estão, onde os doentes estão, onde os enfermos estão, fisicamente e espiritualmente falando. Sendo assim, nós podemos pensar nas cracolândias, nas vielas marginalizadas por muitos, socialmente falando, nas ambiências físicas, onde residem pessoas que são categoricamente desprezadas, marginalizadas. Nós precisamos estar nos pavilhões, apinhados, geograficamente falando, de pessoas que precisam de socorro, de ajuda. Jesus entrou pela porta das ovelhas, onde ficava o tanque de Betesda, residência dos doentes. Se eu e se você, se nós desejamos construir o reino de Deus com zelo e gratidão aqui, nós precisamos entender que a nossa zona de conforto, existencialmente falando, deve ser, em muitos casos, desconsiderada por nós, porque precisamos estar onde os que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro, estão. A segunda coisa que este texto nos ensina, para trabalharmos na construção do reino de Deus, com zelo e gratidão, é que devemos concentrar a nossa presença mais nas necessidades dos necessitados do que nas festas da nossa tradição. Em primeiro lugar, nós precisamos estar onde os que clamam sem rodeios por misericórdia estão, onde os doentes, fisicamente, espiritualmente estão, os hospitais, as cracolândias, as vielas marginalizadas por muitos socialmente. Em segundo lugar, nós precisamos concentrar a nossa presença mais nas necessidades dos necessitados do que nas festas da nossa tradição. Eu disse há pouco que Jesus havia ido até Jerusalém, primeiramente, por causa da festa. Conquanto, o verso 2 destaca que Jesus não concentrou a sua pessoa na festa. Ele concentrou a sua pessoa nas necessidades dos necessitados que residiam, os muitos pavilhões
do tanque de Betesda, porque ele entrou pela porta das ovelhas. A festa estava acontecendo, mas Jesus concentra a sua pessoa nas necessidades dos necessitados. Se nós desejamos construir o reino de Deus com zelo e gratidão, nós precisamos concentrar a nossa pessoa nas necessidades dos necessitados e não nas festas da nossa tradição. Vocês sabem, assim como eu, que existem muitas igrejas que possuem calendários litúrgicos. Que todo mês tem que ter uma festa, tem que ter um almoço, tem que ter uma social. E a preocupação precípua desta é de executar o que está no calendário litúrgico em se tratando das suas festas. E esquece das necessidades dos necessitados, que muitas vezes não estão distantes, estão próximos, não estão ali, estão aqui, não estão acolá, estão aqui. É certo que muitas vezes existem pessoas aqui e acolá, próximas e distantes, necessitadas, que precisam de mim, que precisam de você, que precisam que nós venhamos a concentrar a nossa pessoa nas suas necessidades e não na nossa agenda litúrgica. Existem igrejas que gastam fortunas promovendo eventos restritos a ela mesma ou nela mesma. Todo mês há um movimento para se fazer um evento. E se esquece que existem muitas pessoas precisando de uma ajuda. Jesus concentrou a sua pessoa nas necessidades dos necessitados e não na festa. Foi por conta da festa, mas a sua atenção, principalmente, estava em Betesda. Porque tinha alguém, dentre muitos, que estava em Betesda, que precisava há anos de um benefício que só Jesus podia proporcionar. A terceira coisa que este texto nos ensina, para trabalharmos na construção do reino de Deus com zelo e gratidão, é que devemos entender que o exercício da misericórdia no exercício do sagrado é essencial. O exercício da misericórdia no exercício do sagrado é essencial. Verso 17, Jesus, com o intuito, abre aspas, de se defender, fecha aspas, usa o Pai, isto é Deus, para dizer o seguinte: este trabalha exercendo misericórdia o tempo todo. E assim como este, isto é meu Pai, eu faço. Sabem por quê? Porque o exercício da misericórdia no exercício do sagrado é essencial. Sabem por quê? Porque eu e você, porque nós somos Betesdas, casas de misericórdia. Já que somos representantes do reino de Deus na terra. Já que somos representantes de Jesus na terra. Você é uma Betesda. Eu sou uma Betesda. Nós somos Betesdas. Casa da misericórdia divina. Por essa razão que nós, no exercício que fazemos, se assim fazemos, visando a construção do reino de Deus evangelisticamente, devemos entender que o exercício da misericórdia, neste exercício, é essencial, é fundamental. Por esta razão, que Jesus
não concentrou a sua pessoa na festa, mas nas necessidades dos necessitados. Em uma ambiência onde muitos, à época, não desejavam estar, mas por ser Jesus, Betesda, residência da misericórdia divina, porque por meio de Jesus fluía, desaguava, jorrava misericórdia. Ali Jesus estava. O exercício da misericórdia no exercício do sagrado é essencial. Seja no sábado ou no domingo, no culto público ou num trabalho evangelístico, a inatividade para com a dor do outro é pecado. Deus trabalha exercendo misericórdia o tempo todo, destaca o verso 17. O tempo todo. Deus trabalha exercendo misericórdia. A preocupação de Jesus não estava na tradição. Isso tinha a ver com a consciência desprovida do verdadeiro entendimento da palavra de Deus dos fariseus, e não de quem entendia muito bem a sua missão e o seu propósito a partir do que o próprio Deus é: exercer misericórdia o tempo todo. Se havia pessoas que necessitavam da misericórdia divina, estava ali alguém chamado Jesus, Betesda, misericórdia em carne e osso, para poder atender. A quarta coisa que este texto nos ensina, para trabalharmos na construção do reino de Deus com zelo e gratidão, é que devemos ser solidários, oferecendo a nossa condição a quem não tem condição. Devemos ser solidários, oferecendo a nossa condição a quem não tem condição. Versos de 5 a 7. Havia um fenômeno admitido no texto, que ocasionalmente um anjo descia e agitava a água do tanque de Betesda. E o primeiro dos muitos doentes que ali se encontravam, que se lançava na água, era curado da sua doença. Este homem viu muitos sendo curados por 38 anos, sem ter recebido o que este havia ido buscar onde estava. 38 anos, diz o texto, que este homem, isto é, o paralítico, estava ali. Eu penso que existiam pessoas que podiam carregar este homem, se tivessem um pingo de solidariedade. Até o tanque, quando o anjo estivesse agitando as águas. Mas ninguém, diz o texto, segundo o próprio homem havia dito, e João registrou, havia feito isso, porque faltou solidariedade. Se nós desejamos construir o reino de Deus neste mundo, com zelo e gratidão, nós precisamos ser solidários, oferecendo a nossa condição a quem não tem condição. O homem não tinha pernas capazes de o conduzir até o tanque. No momento em que o anjo vinha e agitava as águas. Mas tinha pessoas ali que tinham condições, que tinham pernas, portanto capazes. Mas por falta de solidariedade, ninguém havia se colocado à disposição deste homem. Se nós desejamos construir o reino de Deus com zelo e gratidão neste mundo, nós precisamos ser solidários, oferecendo a nossa condição a quem não tem condição. Quantas pessoas que não têm condição de ter o que nós temos, condições de terem o que nós temos.
que precisam de ajuda, que precisam de pernas, capazes, que podem transitar, metaforicamente falando, conduzindo-as a uma condição que irá proporcionar para elas capacidade, para que elas mesmas, a partir delas, possam se movimentar. Solidariedade, compaixão, compaixão. A quinta coisa que este texto nos ensina, para trabalharmos na construção do reino de Deus com zelo e gratidão, é que devemos desafiar as pessoas à possibilidade de mudança. Devemos desafiar as pessoas à possibilidade de mudança. Final do verso 6, Jesus faz uma pergunta a este homem. Vejam aí, queres ser curado? A pergunta de Jesus ao paralítico indica que ele havia desistido da cura, já que o verso 5 destaca que ele estava ali 38 anos e nada havia acontecido até então. Estava paralisado na dor, estava paralisado no sofrimento, estava estacionado na dor, estava estacionado no sofrimento. A estação, existencialmente falando, considerando a sua existencialidade que cabia a este homem, por causa da frustração, em função dos anos que estava ali, chamava-se paralisia. Paralisia. Jesus desafia-o à possibilidade de mudança, a sair desta condição existencial de paralisia, a sair do negativismo. 38 anos e nada acontecia. No mesmo lugar, ano após ano, aguardando o que havia ido buscar e nada havia acontecido até então. Estava paralisado. Jesus o desafia à possibilidade de mudar de vida. Você deseja sair desta condição que você se encontra? Pergunta óbvia, já que o mesmo estava há anos buscando exatamente isto. Por essa razão que eu entendo que Jesus faz a pergunta pensando exatamente no que o homem estava pensando, em função das frustrações, em função das decepções. Quantos talvez você conhece, que estão paralisados, paralisadas na dor, no sofrimento. Quantos talvez você conhece, estão estacionados na dor, no sofrimento. Gente que não vê mais uma luz no fim do túnel. Gente que não tem mais iniciativa para mudar de vida, porque há anos vinha tentando, mas nada, até então, ocorreu, e precisa ser desafiada. A pergunta precisa ser feita, o desafio precisa ser feito. Talvez seja alguém próximo a você, que já desistiu, porque não aguenta mais, anda com a cabeça baixa, sem ânimo, sem entusiasmo, sem paixão, sem nenhum dinamismo, existencialmente falando, no que diz respeito à sua existência. Porque está paralisado ou paralisada, estacionado ou estacionada na sua dor, na sua frustração, na sua decepção. Precisa ser desafiada, precisa ser desafiado.
Nós precisamos, enquanto servos e servas de Jesus, encorajar as pessoas que fazem parte da nossa vida, talvez, que estão nesta condição, dizendo as mesmas que Jesus pode arrancar delas o que tem causado a paralisia nelas há anos. Porque Jesus faz o paralisado tornar-se alguém capaz de viver caminhando com entusiasmo e com esperança na vida. A sexta coisa que este texto nos ensina para trabalharmos na construção do reino de Deus com zelo e gratidão é que devemos ser leves e não pesados na vida de quem está iniciando o Evangelho. Devemos ser leves e não pesados na vida de quem está iniciando o Evangelho. Os versos de 9 a 11 destacam que este homem foi, depois de ter sido curado por Jesus, pelo próprio Jesus, motivado a carregar sua cama. Conquanto, ante a isto, já que o homem atende o que Jesus havia dito, existia uma plateia de pessoas pesadas, carregadas, com a consciência cativa à tradição, que não tinha nada a ver com o que a palavra de Deus ensinava e ensina, porque eles entendiam que no sábado não se podia exercer um ato de misericórdia ou alguém que fosse vítima desse ato de misericórdia não pudesse extravasar, desaguar, sorrir, mostrar, evidenciar o quanto estava feliz por ter recebido o que recebeu de Jesus, de Deus. Existem pessoas que mais atrapalham quem chega para fazer parte do reino de Deus do que ajudam. Pessoas pesadas, que se preocupam com as tradições, com os pingos nos is do legalismo religioso. É gente que não entendeu nada ainda do Evangelho. É gente que não compreendeu nada, absolutamente nada, integralmente falando nada do que é o Evangelho. É gente que não festeja com a chegada de pessoas para fazerem parte do reino. Quando estas se apresentam neófitas. Vocês sabem que tem muita gente que chega para fazer parte da nossa realidade destituída do conhecimento que nós temos, das informações que nós possuímos, doutrinariamente falando, teologicamente falando. E a gente quer empurrar a goela abaixo. A gente quer imprimir nelas, da noite para o dia, o que a gente aprendeu em anos. E quando fazemos isto, nos tornamos um peso, um fardo. Imprimimos mais enfadoísmo, cansaço, tanto físico, mentalmente falando, quanto espiritual. Quando passamos a dizer, isso não é certo. Porque o nosso costume, o nosso hábito, segundo a nossa tradição, não é assim. Nós precisamos ser mais leves, mais compreensivos e compreensivas. Vocês sabem que nos últimos anos nós recebemos aqui pessoas de igrejas das mais variadas. Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, e outras. Gente que não sabe o que a gente sabe teologicamente. Gente que não conhece
muitas vezes, o que nós conhecemos acerca da teologia reformada. E aí, a gente tende a se comportar como esses indivíduos aqui do texto. Nos tornamos pessoas pesadas, não maleáveis, porque tem que ser do jeito que nós aprendemos. A gente não entende a chegada destituída do conhecimento doutrinário que possuímos. A gente não entende que existe o neófito no que diz respeito aos anos, como também existe o neófito no que diz respeito ao conhecimento doutrinário. Vocês sabem disto? Existem pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que fazem parte do mundo evangélico há anos, que não conseguem falar do Evangelho ou que o Evangelho é teologicamente, doutrinariamente. E essas pessoas chegam para fazer parte da nossa realidade eclesial. E muitas vezes, nós, por falta de sensibilidade e de percepção, não somos leves na vida destas. Somos pesados. A sétima e última coisa que este texto nos ensina, para trabalharmos na construção do reino de Deus com zelo e gratidão, é que devemos entender que Jesus capacita, chama a responsabilidade pessoal e a ação. Verso 8. Jesus diz no verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. A expressão levanta indica capacitação. A expressão toma a sua cama indica responsabilidade pessoal. E a expressão anda indica ação. Jesus capacitou esse homem. Quando Jesus fez com que este passasse a andar. Há anos, aguardando a bênção, para fazer com que as suas pernas se tornassem fortes e viessem a se movimentar. Jesus capacita-o. Chama a responsabilidade pessoal. Toma a sua cama. E a ação, por conseguinte, anda. Quem está no Evangelho é capacitado por Jesus. Se não andava com o intuito de fazer as coisas de Deus, por falta de uma série de outras coisas, quando encontra com Jesus, ou encontrou com Jesus, é capacitado e capacitada por Jesus a carregar a sua cama. Talvez a sua cama seja seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, seu chefe. É a sua responsabilidade. Jesus te capacitou para lidar com o peso dessa cama, com as dificuldades prováveis em função de ser a cama que você sempre deitou, para você lidar com ela, para você levar ela. A responsabilidade não é do pastor, é sua, porque a cama é sua. Jesus não disse, continue deitado. Você recebeu a capacitação para continuar deitado? Não. Você recebeu a capacitação para conduzir a sua cama e não para viver deitado nela. E não para viver mais estacionado nela, paralisado nela. Qual é a sua cama? Jesus te capacitou, você tem uma responsabilidade de carregar esse peso.
A responsabilidade é sua. Você recebeu a capacidade para ser mais doce esposa com seu esposo. Você recebeu a capacidade, esposa, para ser mais doce com sua esposa. Você, filho e filha, recebeu a capacidade para ser mais compreensivo e mais compreensiva com seu pai ou sua mãe, rabugentos. Você, empregado, recebeu a capacidade, quando você encontrou com o Evangelho, para lidar com seu chefe desonesto, tirânico, déspota. A responsabilidade é sua, a cama é sua. Responsabilidade pessoal e ação. Você tem que agir. As pernas revigoradas desse homem fizeram com que este pudesse carregar sua cama e sair com ela. Movimento, trânsito. Passou a andar, passou a caminhar. Nós precisamos entender que, se desejamos trabalhar na construção do reino de Deus, que fomos capacitados pelo próprio Deus a trabalharmos, ou para trabalharmos. Essa é a nossa responsabilidade, dentre tantas outras. E nós possuímos várias camas. Aquelas que nós deitávamos nelas, metaforicamente falando, antes de conhecermos o Evangelho. Nossa casa, com os nossos queridos irmãos, pais, mães, primos, primas, a nossa vizinhança, o nosso emprego, e fomos chamados a agir. A agir para falarmos do Evangelho, para anunciarmos o Evangelho, para apresentarmos o Evangelho. Não é para deixarmos a cama nos canteiros da nossa existência. Não é para abrirmos mão, é para fazermos a diferença a partir dela. É para mostrarmos que nós não estamos mais deitados nela. Ela não tem mais poder sobre nós. Nós temos poder sobre ela, porque ao invés dela nos carregar ou ser aquilo que proporcionava para nós comodidade, ela se tornou algo que nós podemos carregar, levar, porque em Deus nós fomos capacitados. Eu concluo esta mensagem recorrendo ao texto. Convido você a abrir comigo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Deus te capacitou. Você possui uma responsabilidade. Você foi chamado e chamada à ação. A ausência do bem, promovido a partir da sua vida, há de ecoar quando você estiver perante o tribunal de Cristo. Assim sendo, seja um trabalhador que visa, por meio do seu trabalho, no reino de Deus, onde você estiver, a promover o bem por meio da sua vida, por meio do seu corpo. Todas as atitudes, todas, as boas e as ruins, hão de ser trazidas, mostradas, evidenciadas, quando estivermos diante de Cristo. Não se esqueça, você tem uma responsabilidade, eu tenho, nós temos.
tudo o que fizermos, tudo que viermos a fazer aqui, por mais desconhecido que seja de quem nos conhece, há de ser apresentado, há de ser mostrado, por mais oculto que seja o mal promovido por meio da sua vida, oculto hoje, será mostrado, será evidenciado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente em nome de Jesus. Ponham-se de pé. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de termos sido capacitados e capacitados por ti. Se estávamos paralisados, estacionados na nossa fraqueza, o Senhor, por meio do Evangelho, espiritualmente falando, nos capacitou. Por essa razão, estamos aqui hoje, cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra. Nos faça pessoas sensíveis à voz do Senhor, capazes de entender que um dia tudo, absolutamente tudo, que saiu de nós, que foi provocado por nós, que foi feito por nós, que foi executado por nós, há de ser mostrado, julgado por ti. Por essa razão, que nós possamos sempre buscarmos a fazer o bem, o que agrada o Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça bendita revelada na pessoa de Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo estejam comigo e com você, hoje e em todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Podeis assentar-vos.